uma arena poderosa, uma arena forte. E antes da gente falar a palavra, o tema, antes de eu contextualizar essa série que nós estamos vivendo aqui para vocês, eu quero só reforçar algo muito importante. Falo agora como igreja a cada um de vocês. Nós sabemos que esse momento de pandemia nos restringe de muitas formas, mas eu quero trazer um direcionamento para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, com relação aos dízimos e às ofertas. Que direcionamento é esse, Raul? Nós sabemos que tudo ainda continua chegando até nós. Em que sentido? As contas continuam chegando, nós ainda precisamos pagar aluguel, nós ainda precisamos pagar água, luz, internet, todas as contas básicas nós ainda precisamos pagar, porque elas não vão deixar de chegar, nem na nossa casa, nem aqui na igreja. Não seria diferente aqui na igreja. Então eu quero direcionar, convocar todos vocês a permanecer ofertando e dizimando. Raul, como eu posso fazer isso? Queridos, todas as vezes que nós estamos ministrando esses cultos para vocês, vem uma equipe mínima para cá, para poder fazer essa transmissão. E durante esses momentos, você tem a liberdade para vir até aqui a igreja, claro, tomando todas as medidas, todos os cuidados necessários, usando máscara, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Tem líderes aqui também para te ajudar nisso. Então, assim, ouça hoje o que nós estamos falando ao seu coração. Eu sei que isso muitas vezes é difícil da gente fazer, porque às vezes a gente nem tem como realmente vir até aqui, mas se em tempos normais nós poderíamos vir, nós não podemos abrir mão da nossa fé em permanecer semeando no reino de Deus. Tem um trecho na Bíblia, eu não recordo agora o local específico que está, mas que fala da necessidade de, em tempos de crise, a essência desse versículo fala sobre isso. Em tempos de crises é que nós precisamos semear. É no tempo da dor, é no tempo que é difícil, que a gente precisa ter a nossa fé colocada em ação. Amém? Então eu quero convidar todos vocês, durante esses momentos em que nós estamos ministrando, pode ser no início, para você não perder a ministração, mas vem até a igreja, procure o seu líder. Todos vocês têm participado de grupos de discipulado, a maioria também online, mas você pode procurar o seu líder, passa na casa do seu líder, fala: meu líder, eu estou vindo deixar aqui o dízimo, a oferta, que o seu líder vai levar aqui até a igreja, para que a gente possa permanecer. Amém? Glória a Deus, podemos contar com a sua fé posta em ação. Aleluia, glória a Deus, queridos. Que bênção, para mim é um privilégio, um poder estar aqui ministrando nesse arena para cada um de vocês. Eu me sinto extremamente honrado de poder estar aqui nesse lugar, porque eu creio que o Espírito Santo ele é poderoso suficientemente para falar aos nossos corações. Eu fui muito edificado por essa palavra quando eu estava estudando ela, e eu tenho certeza que você também será alcançado. Amém? O Espírito Santo já preparou o ambiente necessário para que todos vocês, cada um da sua maneira, seja alcançado através desse momento, seja alcançado através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer também por essa oportunidade, agradecer a vida dos pastores JB, Cristina, meus líderes que estão trazendo toda a direção para cada um de nós. Eu sou privilegiado em poder fazer parte desse time e agradeço a eles por essa oportunidade. E sem mais demoras, o nosso tempo acaba sendo também um pouco mais curto quando a gente está ministrando aqui usando as plataformas digitais. E eu quero, sem mais delongas, trazer para vocês o tema dessa palavra, o tema dessa série que nós estamos ministrando aqui. Se você acompanhou a gente nos sábados anteriores, vocês viram que nós estamos falando sobre uma série chamada Essencial. E nessa série a gente vem falando sobre tudo aquilo que é de extrema importância para que eu e você possamos desenvolver um bom relacionamento com Deus, possamos desenvolver um bom relacionamento como igreja. Há algumas semanas nós ministramos, o Juan esteve aqui ministrando para nós a importância do altar, trazendo a necessidade de eu e você buscarmos esse altar, porque nesse altar nós conseguimos o refrigério, o alívio, a paz, a força que nós precisamos. Na semana passada, nós acompanhamos o Arena, onde foi ministrado a importância de nós orarmos juntos, como isso é essencial para mim e para você. E hoje, nesse Arena, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância de chorar.
como assim, Raul? Importância de chorar? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Calma que você vai entender. Mas anote esse tema. O tema é chore. E você vai aprender nesse arena de hoje, nos próximos minutos, a importância de você se posicionar através dessas lágrimas. A importância de você se posicionar através dessa ação. Amém? Então, prepara o seu material onde você está, pega já a sua Bíblia, a sua agenda, para que você possa ser edificado através dessa palavra, para que essa palavra gere frutos no seu coração. Há uma tendência assim, muito forte da gente esquecer aquilo que a gente ouve, então quando você anota, você vai reter muito mais. Então, pega esse material para que a gente possa fazer com que essa palavra seja viva, eficaz, efetiva nos nossos corações. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, entendido o contexto dessa série, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês, para que a gente possa iniciar esse momento. Do lugar onde você está, da sua casa, eu quero pedir que você feche os olhos, pelos próximos segundos. Feche seus olhos. E pense na resposta que você daria para essas perguntas aqui. O que tem norteado a sua vida? Essa é a primeira pergunta. Qual o combustível da sua alma? Qual o combustível da sua alma? O que te motiva a se levantar todos os dias, ir estudar, trabalhar, acordar mais cedo, dormir mais tarde? Pelo que você tem chorado? Pense nisso. Agora abra seus olhos. Queridos, essas perguntas, elas são muito importantes para a gente iniciar essa nossa conversa. Porque existem muitas pessoas gastando seu tempo e energia, indo dormir tarde, acordando muito cedo, dedicando horas e horas em um projeto, tem suado a camisa e derramado lágrimas por isso, mas muitas vezes esse não é o projeto que Deus tinha para a vida dela. Muitas vezes essa não era a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Ela se alimenta daquilo e aquilo funciona como combustível na vida dela. Eu vou estudar até muito tarde, vou acordar muito cedo para aquilo, para as pessoas que dedicam a sua vida exclusivamente a isso, ao conhecimento. Vou fazer isso porque fazendo isso eu vou ter o resultado. Porque tudo aquilo que nós fazemos gera de fato um resultado nas nossas vidas, mas muitas vezes nós utilizamos um combustível com uma motivação que não é o projeto de Deus para as nossas vidas. E olha só que interessante, muitas vezes o que isso acaba gerando no nosso coração? Um choro, uma dedicação excessiva por algo banal, por algo que não está no centro do coração de Deus. E nós deixamos de chorar por aquilo que realmente importa. Ao colocar no lugar coisas banais, o nosso choro começa a ser despendido naquilo, a gente começa a deixar de lado coisas que de fato era para a gente suar a camisa e chorar. Sabe qual é uma dessas coisas que é o centro dessa ministração que eu estou trazendo aqui para vocês hoje? Se chama evangelizar o perdido. Muitas vezes nós deixamos de lado o evangelismo ao perdido, a busca, o desejo de ganhar novas pessoas em detrimento de outros altares, em detrimento de outras causas. E isso é algo muito importante da gente entender, isso é algo poderoso sobre as nossas vidas, porque tem poder de mudar a nossa rota, tem poder de nos fazer caminhar numa direção contrária, como eu estou falando a vocês, ao projeto de Deus para as nossas vidas. E isso é muito triste, porque chega um momento em que a pessoa está lá na frente, já se passaram anos, e ela viu que tudo aquilo que ela fez foi vão. Tudo aquilo que ela fez não valeu a pena, porque ela não estava no centro da vontade de Deus. E deixa eu só dar uma pincelada aqui sobre algo muito importante para você. Tem um trecho na Bíblia que garante que tudo aquilo que você faz em Deus não é vão. 1 Coríntios 15:58 fala que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Se apegue a isso, se apegue a essa palavra e creia que tudo aquilo que você fizer pelo reino de Deus vai prevalecer, porque nada disso é em vão. Amém?
Olha só que interessante. Existe um dom supremo. Isso aqui é muito importante de falar nesse início. Existe algo que foi preparado por Deus, que está em Deus, que vai te ajudar nesse processo. Que vai te ajudar no processo de se apaixonar pelo perdido. Que vai te engajar nesse processo, que vai fazer com que você se sinta motivado a buscar o perdido, a evangelizar as pessoas que não conheceram Jesus ainda. Sabe qual é essa coisa? Diga assim comigo do lugar onde você está: o amor. Isso, o amor. Raul, como assim um amor? Queridos, o amor, a própria palavra de Deus já nos diz isso, é o dom supremo. Contra o amor nada é poderoso, porque no amor todas as coisas acontecem. Através do amor, através do dom supremo, nós conseguimos alcançar todas as coisas, porque esse é o maior dom que Deus liberou sobre a nossa vida. Só para você ter uma ideia da importância desse amor e de como Deus valoriza esse amor, tem um trecho na Bíblia, lá em 1 Coríntios 12, que fala a respeito de muitos dons que Deus liberou através do Espírito Santo para agir através de nós. Fala sobre o dom de línguas, fala sobre o dom de curar, de profetizar, o dom da fé, vários dons. E Deus, ele preparou um capítulo para falar sobre todos esses dons, que muitas vezes nós valorizamos muito. Ah, viu ali fulaninho de tal, fulaninho, abre a boca, já está falando em línguas. Ah, fulaninho viu ali, ele profetizou e aquilo aconteceu. Ele foi ali, liberou a cura sobre a vida de fulano de tal. E a gente acaba valorizando muito esses dons. Mas deixa eu falar um negócio para você, são muito importantes. Isso faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja. Porém, o nosso Deus, ele preparou um capítulo exclusivo só para falar do amor. 1 Coríntios 13 fala só sobre o amor. Logo após ele colocar todos esses dons num capítulo só, ele falou: peraí, eu preciso preparar um capítulo exclusivo só para falar sobre o amor. Sabe por quê? Porque o amor é a coisa mais importante que você precisa ter. O amor é aquilo que você precisa voltar os seus olhos. É para o amor que você precisa olhar, porque esse amor é o que vai estabelecer a vontade de Deus sobre a sua vida, querido. Olha só que interessante. Deus é amor e a sua maior expressão de amor foi Jesus. Queridos, entenda isso. A importância do amor é tão grande que o próprio Deus é o amor. Ele é esse amor e a representação desse amor está em Jesus. Ele está em Jesus. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Sabe onde Jesus está? Está aí. Está aqui. Jesus está sobre as nossas vidas. Então, o que isso nos alerta? O amor está sobre você, o amor está sobre mim, ele está em nós. Cada ato que Jesus tinha, ele como a expressão do amor de Deus, exalava esse amor. Cada um dos seus atos, queridos. Se você pegar essa palavra aqui e começar a ler os livros, os evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver muito sobre a história de Jesus e você vai aprender que ele exalava amor nas suas palavras, nas suas atitudes, em tudo aquilo que ele falava, vestia, se comportava, tudo dele exalava amor. Então ele é o nosso maior exemplo. Eu quero ler para vocês aqui 2 trechos na Bíblia para iniciar esse momento. O primeiro deles está em Marcos 10, 45. Olha o que a Bíblia fala em Marcos 10, 45. Fala assim, ó. Eu vou adiantar aqui para vocês porque o nosso tempo é um pouco curto, mas anote na sua casa e acompanhe essa referência. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que esse trecho aqui está nos ensinando? Fala sobre o caráter de Jesus. Jesus, como o próprio Deus, não veio aqui para a terra para ser servido. Ele veio aqui para servir as outras pessoas. De que forma, Raul? Em amor. Jesus veio servir a mim e a você através do amor. Por isso que ele exalava esse amor. Jesus é a maior, a própria expressão do amor, manifesta através da sua maneira de falar e de agir.
E nós temos a oportunidade de conhecer esse Jesus através da palavra de Deus e de fazer com que esse Jesus habite em nós. Vamos ver mais um pouquinho aqui na frente. Se vocês entenderam tudo isso que eu falei para vocês até aqui, vocês vão entender esses próximos pontos que eu vou falar para você também. Se você entendeu a importância desse amor, do dom supremo, estar sobre a sua vida, você vai entender esses próximos pontos. Eu vou falar aqui para vocês 6 pontos, rapidamente, que são de extrema importância para a gente abrir os nossos olhos e desenvolver a paixão pelo perdido, e chorar pelo perdido, e rasgar as nossas vestes, para que o perdido, para que a pessoa que ainda não conheceu a Jesus, possa ser alcançada. Primeiro ponto, anote: na vida sem o amor de Deus, nada vale a pena. Na vida sem o amor de Deus, nada vale a pena. Glória a Deus. O que esse trecho fala aos nossos corações? Muitas pessoas, queridos, estão hoje, como eu falei nessa introdução, direcionando, norteando a sua vida baseada em alguns princípios. Normalmente, quais são esses princípios? Quais são esses alvos, esses objetivos? Muitas pessoas baseiam a sua vida para alcançar dinheiro. Muitas pessoas baseiam a sua vida para alcançar mais conhecimento. Outras para poder se dedicar exclusivamente a um relacionamento, a uma família, a um homem, a uma mulher. Outros pelo status, a se dedicar por poder. E o que muitas vezes acaba acontecendo com essas pessoas que norteiam a sua vida baseadas nesses aspectos? Elas passam um tempo e um pouquinho mais na frente elas começam a perceber que aquilo não é o que traz a verdadeira alegria. Aquilo não é o que traz a verdadeira felicidade aos seus corações. Muitas pessoas, eu acredito que você também já ouviu esse depoimento, falando, Bill Gates antes de morrer, milionário, com todo o poder, status que tinha, conhecimento, no final disse que nada disso valeria a pena, que o dinheiro que ele tinha conquistado não valeria a pena. No dinheiro não estava a verdadeira felicidade. E isso é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Norteiam a sua vida com algo focalizado, e esse algo não é a vontade de Deus. Fazem com que essas coisas, o dinheiro, a ganância, o desejo pelo crescimento, norteiem as suas vidas a ponto disso ser o combustível, é isso que move essas pessoas, e lá na frente elas acabam quebrando a cara, ou ainda nem quebram, vivem uma vida de engano. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo que aconteceu comigo, assim, um exemplo corriqueiro, mas quando eu estava estudando essa palavra eu lembrei que podia se encaixar nesse ponto aqui. Queridos, se você entender que o verdadeiro combustível para os seus alvos, para os seus sonhos, para a sua vida é o amor de Deus, manifesta através de Jesus, tudo vai mudar. Eu estava lembrando esses dias, eu tive que gastar um dinheirinho bem considerável num conserto do meu carro, e aí foi um probleminha que deu no motor dele, precisou ir para a retífica, e aí tinha outros probleminhas também, mas tudo isso envolvendo uma questão muito simples, um negocinho chamado água. No carro tem lá o reservatório, o radiador, onde você vai colocar água nele para que ele possa refrigerar. E o que aconteceu com o meu carro? Eu colocava água da torneira. E o que acontece? A água da torneira ela não é a água indicada para ser colocada naquele reservatório, porque ela tem algumas substâncias, ela tem alguns sais que vão corroer o sistema ali do carro, porque a água vai lubrificar o motor, vai lubrificar todas as peças que estão ali, e se essa água não é água indicada, ela vai acabar prejudicando o uso daquele motor, porque a água indicada para estar ali seria uma água destilada. E o que aconteceu? Eu usei pelo menos uns 3 anos o carro com água da torneira. Estava lá um nível um pouquinho mais baixo, eu pegava a água da torneira e ia lá e completava. E o que aconteceu? Gerou esse problema. E por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? Por um motivo simples. Todas as vezes que nós usarmos um combustível errado, o líquido que eu estava colocando ali naquele recipiente era errado, isso vai trazer as consequências sobre a nossa vida. Todas as vezes que você usar um princípio errado para nortear a sua vida, as consequências virão.
Olha, comigo durou 3 ou 4 anos. Eu não sei se o antigo dono do carro também fazia isso. Mas durou, vamos lá, 4 anos. Mas a consequência veio. Às vezes tem pessoas que estão baseando a sua vida na busca pelo dinheiro, pelo conhecimento, por várias outras coisas. O resultado pode não ter chegado, mas com o passar do tempo, lá na frente, há uma chance muito grande dessa pessoa quebrar a cara. Por quê? Porque usou o combustível errado no lugar errado. Então a primeira coisa que você precisa aprender é: na vida, sem o combustível chamado amor de Deus, nada vale a pena. As consequências são muito sérias. Amém? Segundo ponto, anote esse segundo ponto aqui. A fonte do verdadeiro amor é o próprio Deus. A fonte do verdadeiro amor é o próprio Deus. Quero ler com vocês aqui Romanos 5:5. Olha só o que Romanos 5:5 fala aqui para nós. Anote aí na sua casa. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, isso aqui é muito forte. Quando eu li isso aqui, eu falei: poxa Deus, isso aqui é muito profundo. Deus, Ele derramou em nós o seu amor. Ele lançou sobre nós, através do Espírito Santo de Deus, o seu amor. Ele já colocou em mim e em você esse amor, querido. A fonte já está sobre nós. Jesus, como nosso maior exemplo, falou uma coisa muito importante. Ele falou assim para os seus discípulos: vocês farão obras maiores do que as minhas. Mas sabe por que ele falou isso? Ele não disse porque a gente é o cara. Ah, porque eu sou tal, eu vou fazer mais do que Jesus, eu isso e aquilo outro. Não. Sabe por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele ia dar uma garantia a você. Como assim? Eu vou estar sobre a sua vida através do Espírito Santo. Por isso você vai fazer obras maiores do que a minha. Ou seja, a garantia dele é porque esse amor já está sobre os nossos corações. Queridos, nós temos uma natureza muito maldosa. Por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria ministrando a você. Por nós mesmos, a gente estaria em casa muito bem de boas. Mas não. Apesar de em nós existir uma natureza mal, originalmente nós somos bons. Como assim, Raul? Não estou entendendo. A nossa natureza é pecadora. Ela é uma natureza que nos conduz a fazer coisas ruins. Mas, originalmente, eu e você fomos criados para a bondade. A essência de Cristo está sobre nós. Ele já nos separou para isso. Então, mesmo que haja sobre nós uma vontade, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso: aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mesmo que em nós haja uma vontade errada, peraí, a minha essência não é essa. A essência que está sobre mim, a fonte está sobre a minha vida. Então entenda, a fonte do verdadeiro amor habita em você. Por que não sinto isso acontecer sobre a minha vida, Raul? Explico para você agora. Porque há um duelo acontecendo, querido. Às vezes nós não sentimos esse amor e essa vontade de amar o próximo, de fazer alguma ação bondosa sobre a vida das pessoas, porque há um duelo sobre nós. A carne luta contra o espírito e nós precisamos usar de armas espirituais para alimentar o espírito. Só assim nós iremos prevalecer. Lembre-se disso, somos naturalmente maus, mas originalmente bons. Busque, valorize essa essência que está no seu coração, porque a fonte já está sobre você. A fonte do verdadeiro amor é o próprio Deus, e esse Deus habita sobre a sua vida. Amém? Terceiro ponto: o amor de Deus nos encaminha para um lugar, a salvação. Glória a Deus. O amor de Deus nos encaminha para um lugar, e esse lugar é a salvação. Querido, entenda que o plano de Deus, desde o início, ele tem um fim. E esse fim é a salvação. E esse fim é fazer com que pessoas sejam alcançadas pela salvação que está em Cristo Jesus. Como isso vai acontecer, Raul? Como é que isso acontece? É simples. Tem um trecho na Bíblia lá em Romanos 9:10, que traz uma mensagem muito forte. Olha o que Romanos 9:10, aliás, 10, 9 e 10 fala. Deixa eu abrir aqui para vocês. Romanos, anote aí na sua casa. 10,
9 e 10. Fala assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Queridos, o que é que esse trecho nos ensina? Ele está falando para mim e para você aqui, que a salvação está em Cristo Jesus. E a forma de nós alcançarmos ela, alcançarmos esse amor, é confessando, acreditando em nosso coração e confessando em nossa boca. Por que isso é importante, Raul? Porque esse amor de Deus, ele vai nos encurralar, queridos. Ele vai nos levar, nos direcionar diretamente para a salvação de Cristo Jesus. E isso é muito poderoso. O plano de amor de Deus para nós tem um objetivo inicial, que é nos salvar. Para que isso aconteça, é preciso crer que Jesus é o nosso único Salvador. Se você acreditar nisso no seu coração, se você levar isso como algo que vai basear toda a sua vida, confessar com a sua boca, você vai experimentar da maior bênção que você poderia experimentar, a manifestação pura desse amor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Você entendeu esses 3 primeiros pontos. Eu vou falar agora os 3 últimos, que você só vai entender melhor se você tiver entendido esses 3 primeiros. Porque se você entender os 3 primeiros, você vai entender a base que é necessária para fazer alguma coisa com essa salvação. Você tem 2 opções. Ou você vai pegar essa salvação e guardar ela para si e cuidar muito bem dela, como um bichinho que você gosta ali, está ali bem carinhoso. Ou você vai cuidar dela e fazer com que ela alcance outras pessoas. 2 opções. E eu adianto desde já para vocês que é uma tendência natural nossa de querer ficar só cuidando da nossa salvação e esquecer daquele que precisa também ser alcançado por Jesus e se encontra lá fora. Mas eu quero desde já orar com você, através desses pontos, através dessa ministração, para que isso mude nos nossos corações, para que essa paixão alcance de forma mais profunda a nossa vida. Amém? 4º ponto. Antes de chegar aqui no 4º ponto, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Preste atenção nessa pergunta. Quando você recebe algo, um presente que é muito bom, o que você quer fazer com esse presente? Você quer compartilhar com outras pessoas. Você quer mostrar. Quando Larissa me deu essa Bíblia aqui, eu vinha para a igreja com ela estava mais nova, obviamente, mas eu vinha para a igreja com ela e eu tinha prazer de chegar e falar assim, ó, olha aí a minha Bíblia aqui, ó, Jesus Freak, vai, se liga aí, pastor Lucinho, tá, não sei o quê, ganhei. Por quê? Porque quando a gente recebe algo que a gente gosta, que a gente ama, a gente quer compartilhar. E não é diferente, queridos, com relação à salvação. Se você faz um churrasco aqui, vou fazer essa pergunta mais uma vez. Você faz um churrasco, o que é melhor? Você desfrutar desse churrasco sozinho ou você chamar os seus 5 melhores amigos para estar com você? É muito melhor a gente compartilhar isso. Às vezes a gente quer ficar sozinho porque vai comer mais. Mas a conversa com um amigo você até come menos, mas você se sente melhor. Por quê? Porque você está em uma boa companhia, você está compartilhando algo bom. Queridos, com a salvação não pode ser diferente. Se isso é algo bom, se é a melhor bênção que nós poderíamos receber, nós precisamos compartilhar com mais pessoas. Por isso que chega o 4º ponto. Qual é o 4º ponto? Depois que experimentamos o amor de Deus, passamos a ter uma missão. Qual é a missão? Amar o perdido. Você recebe a bênção da salvação, mas deixa eu falar para você, junto vem um brinde. Dê glória a Deus na sua casa. Que brinde é esse? Amar o perdido. Qual é essa surpresa do Kinder Ovo? Amar o perdido. Você precisa desenvolver o amor pelo perdido. Depois que experimentamos o amor de Deus, passamos a ter uma missão. Mas qual é o grande problema? É que a gente só quer desfrutar dessa bênção, como eu falei aqui para vocês. E Jesus em nós, Ele vai fazer algo muito interessante. Se a salvação está em nós, é porque Jesus está em nós, Ele já nos alcançou. E esse alcance, Ele começa a mudar o nosso DNA emocional, gente. Isso aqui é poderoso demais. Sabe o que isso simboliza? Mudar o seu DNA emocional? É mexer naquela natureza mal que a gente tem.
é começar a gente a reproduzir o que Jesus faria se tivesse no nosso lugar, porque Ele está mudando as nossas emoções, Ele está moldando o nosso caráter. De que forma? Aquela pessoa nos fazia mal, aquela pessoa nos humilhava, nos xingava, e a gente começa a amar essa pessoa, a gente começa a querer desejar o bem para ela. Por quê? Porque o bem está em nós, porque Jesus está em nós. E quanto mais perto de Jesus a gente está, mais isso se desenvolve no nosso coração, querido. Isso é algo muito forte. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi pisado, ele foi cuspido, ele foi tudo que você imaginar. Mas sabe qual foi o resultado? Sabe o que ele doou para as pessoas? Amor. Ele foi um apaixonado pelo perdido. As pessoas passavam... Já imaginou? Imagina a situação. Você está aqui e todas as vezes que você passa em frente à igreja, alguém dá uma pedrada na sua testa. Alguém chuta você, alguém sai correndo atrás de você para bater em você. E no final você chega para essa pessoa e fala assim, ó, meu querido, me dê um abraço. Gente, parece loucura pensar isso, mas foi o que Jesus fez e esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Então deixa eu falar para você, tira os olhos dos exemplos errados e começa a colocar os olhos no exemplo certo. Começa a colocar os olhos em Jesus, porque Ele sim é o nosso exemplo. Infelizmente, o que acaba acontecendo? Muitos aceitaram a Jesus, mas não aceitaram a missão de amar o perdido. Isso é muito doloroso. Sabe quando é que nós vamos começar a viver uma realidade diferente na nossa célula, no nosso arena, nos nossos cultos? Quando nós começarmos a não só aceitar Jesus, mas a aceitar também a missão dEle. Ei, querido, se Ele está sobre nós, se Jesus está sobre nós, Ele era um louco apaixonado por vidas. E sabe o que é mais triste? Eu estava pensando isso. Jesus, será que se eu falar isso vai pegar mal? Mas eu vou falar. Eu estava pensando assim, Jesus, será que o Senhor não ressuscitou na vida de muitas pessoas? O Senhor pagou o preço, um preço alto, derramou um sangue inocente, foi para a cruz do Calvário, mas o Senhor ainda não ressuscitou na vida de muita gente. Porque a gente está dormindo, porque a gente ainda não acordou. Isso é muito grave, queridos. Nós vamos prestar contas de tudo isso. Não deixe, o sacrifício dele jamais vai ser em vão. Jamais, jamais. Nada toca no poder e na autoridade de Jesus. Mas nós precisamos fazer ele viver em nós. Nós precisamos ter uma atitude, uma ação que glorifica a Ele e traz a vida dele, manifesta através de nós. Amém? Quinto ponto, penúltimo ponto, já vou finalizar, já. Sua missão passa por influenciar outros a serem salvos. Sua missão passa por influenciar outros a serem salvos. Só anote, meu tempo já está acabando. 1 Timóteo 4, 12 e 16. Só anote. 1 Timóteo 4, 12 e 16. 1 Timóteo 4, 12 e 16. Eu vou ler rapidamente esse trecho porque eu acho ele muito importante. 4, 12 ao 16. Olha o que fala. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas amém, Arena? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si, quanto aos que o ouvem. Dedique-se, gaste a sua vida nisso, gaste a sua vida nisso. Seu trabalho no Senhor não é vão. O que esse trecho aqui nos mostra? Gente, a igreja ela está cheia de pessoas, e essas pessoas têm casa, têm famílias, têm profissões, uns são médicos, outros advogados, outros cirurgiões dentistas, enfim, o que você imaginar, empresários, servidor público, empregados, enfim. Essas pessoas desempenham um papel muito importante na sociedade. De fato, as suas profissões trazem um significado muito forte na vida delas e também na sociedade em que ela está inserida. Porém, existem muitas pessoas que só estão com os olhos voltados a isso.
E deixa eu falar um negócio aqui para você. Isso de fato é muito importante. Mas se o que você faz não aproxima as pessoas de Deus, está errado. Se aquilo que você faz não tem trazido pessoas para perto de Jesus, você precisa mudar algo na sua rota. Você pode pensar, Raul, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu sei que a minha missão é influenciar pessoas para perto de Jesus, mas eu não consigo, eu não posso. Mande fulano de tal, não eu. Sabe quem também achava que não podia? Moisés. Sabe qual foi o resultado? Ele conduziu toda uma multidão. Você já parou para pensar nisso? Êxodo 4:10 fala assim, ó, Deus tem um encontro com Moisés e Moisés fala assim, Senhor, eu não posso ir pelo povo, eu não posso fazer isso porque eu sou pesado de língua. Tem muitos estudos que mostram que Moisés era gago. Agora você já parou para pensar por que Deus escolheria alguém que é gago para desempenhar uma função onde falar com as pessoas é uma das mais importantes? Por que Deus escolheu Moisés se ele era gago? Deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse mesmo trecho, Deus fala assim, ó, Moisés, pega aí esse cajado, joga no chão. Ele joga. O que acontece com o cajado? Vira uma cobra. Ele fala, pega de novo, virou o cajado. Faça isso e mostre para o povo. Ele fala, Moisés, mostra aqui a tua mão. Aí Moisés faz assim, a mão dele ficou cheia de lepra. Aí ele, faça de novo. Aí fez, aí ficou sano mais uma vez. Deus, ele manifestou dons sobrenaturais, cura sobre a vida de Moisés, tudo isso para que ele acreditasse naquela missão. Mas você não parou para pensar, por que Deus não curou Moisés? Se ele era gago, por que Deus não estalou o dedo assim e falou, fale direito, pá! E ele começou a falar. Sabe por quê, querido? Deus, ele quer usar você do jeitinho que você está aí. Deus, ele preparou você para ser usado desse jeitinho aí. Às vezes a gente aqui quer colocar pedra, às vezes a gente quer falar assim, ó, não Deus, mas isso aqui era para ser assim, manda fulano de tal. Ele quer você. Sabe o que aconteceu? A primeira oportunidade que Arão teve de liderar o povo, porque Moisés falou assim, ó, por que você não manda Arão, Deus? Arão, ele fala muito bem, ele é bem bom, ele tem uma eloquência muito grande, por que você não manda ele? Deus falou, não, eu quero você, ele vai te ajudar, você vai gaguejar para ele vai entender o seu gaguejo e ele vai falar para o povo, mas eu quero você. A primeira oportunidade que Arão teve de liderar o povo, ele fez o povo se corromper. Moisés subiu para o monte e foi ter um encontro com Deus. E o que Arão fez? Rapaz, o povo está reclamando demais, já sei. Por que a gente não pega todo o ouro e faz um bezerro para adorar? Olha o que Arão fez. Deus, ele sabe o que está fazendo, comece a confiar nele. Ele já te capacitou com tudo o que você precisa. Você pode não enxergar isso, mas ele está dizendo aqui nessa noite, ele quer usar você desse jeito. Ele vai usar você desse jeito. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com você. Deixa eu te alertar disso. Nunca teve nada a ver com você. Sempre foi ele. Sempre foi Deus. A missão é dele. O projeto de salvação é dele. Tudo é dele. Então pare de achar que depende de você. Pare de achar que é na sua força. Pare de achar que é você e nos seus dons, talentos e habilidades. Não é. É Deus. Amém? É Deus. Glória a Deus. Último ponto para a gente fechar. Já passei do meu tempo. 6. Jesus já pagou o preço pela salvação. Agora a missão é nossa. Salvar vidas e chorar pelo perdido. Jesus já pagou o preço pela salvação. Agora a missão é minha e é sua. Qual é essa missão, Raul? Salvar vidas. Qual é essa missão, Raul? Chorar pelo perdido. Romanos 10:13. Olha o que fala Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Chegou o tempo da gente se levantar e clamar a Deus e ter uma ação, um posicionamento que vai fazer com que as pessoas comecem a clamar o nome do Senhor. E todas elas serão salvas, todas elas serão alcançadas no nome de Jesus. Aquilo que era necessário para a salvação, Jesus já fez. Mas também nos comissionou para algo, difundir a sua palavra e ganhar o perdido. Nós, preste atenção, eu e você, somos os anjos que Deus levantou para pregar. Ele poderia ter criado um ser para fazer isso. E de fato ele criou. Sabe quem é?
Bata no seu peito assim e diga: sou eu. Ele te chamou, Ele me chamou e nos projetou para pregar a palavra dEle. Como irão se não há quem pregue? Está aqui, está aí, as pessoas que foram comissionadas para isso. E deixa eu só finalizar com uma questão muito importante. Pare para pensar agora no seu lugar. Pense no seu lugar. Uma pessoa que você gosta muito. Eu vou contar muito rápido essa história, mas pense numa pessoa que você gosta muito. Pensou, você ama essa pessoa sim, faria tudo por ela. Glória a Deus. Agora pense no seguinte, é só um exemplo hipotético, está amarrado, destruído, anulado no poder do nome de Jesus. Mas pense só nesse exemplo. Imagina essa pessoa está muito doente e ela vai para o hospital. E aí você está lá acompanhando essa pessoa, está o tempo todo ao lado dela. E aí o que acontece? Essa pessoa, o médico chega para você e fala assim, ó, querido, fulano de tal, ele infelizmente só tem 24 horas de vida. E você fica muito mal com aquilo, mas faz questão de passar as últimas 24 horas com aquela pessoa. E você vai lá, fica ao lado do leito, acompanha todo esse tempo. Nos segundos finais de vida, essa pessoa fala assim, meu querido, eu amo a sua vida. E por isso eu deixei um negócio que está ali naquela gavetinha. E ela morre. Aí você fica muito triste, chorando, vai lá e pega aquilo que ela deixou, que aquela pessoa deixou naquela gaveta. Quando você vê uma carta que aquela pessoa escreveu para você. E o que acontece? Você pega aquela carta e começa a ler. Nessa carta está escrito assim, ó, eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Eu acredito que você vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, tudo aquilo que você almeja, Deus possa abençoar a sua vida. Mas eu tenho um último pedido para fazer para você. Cuide da nossa gatinha. Na história, hipoteticamente, cria agora essa gatinha. E ela cuidava dessa gatinha. E essa gatinha tinha um nome que você pode dar o nome que você quiser. Vamos supor aqui. Uma vez eu falei isso em discipulado, o pessoal acha que ninguém mais esqueceu. Mas existia uma gatinha e essa gatinha se chamava Mary Kay. Agora pense no seguinte. Você concorda comigo que você vai fazer de tudo para cuidar dessa gatinha? Obviamente, por quê? Porque foi o último pedido que a pessoa que você mais amava fez para você. Ela falou, cuida da gatinha. Então você vai comprar ração, a melhor que tiver, vai procurar um pedigree, vai fazer tudo, botar uma coleirinha bem bonitinha, guardar, botar uma caminha bem linda. Por quê? Porque foi a última coisa que aquela pessoa te pediu. Parece uma história legal, né? Uma história assim bonita. Oh, que legal. Lembra até uma novela, né? Você não assiste novela, mas eu sei. Mas lembra muito o filme. A pessoa está para morrer, deixa uma carta para você. Parece até muito atual essas coisas. A gente vê aí coisas de 10, 20 anos. Isso acontecer muito. Mas deixa eu falar um negócio para você. Isso não é atual. Deixa eu falar um negócio para você. Essa carta já foi escrita. Olha aqui para mim. Essa carta já foi escrita. Onde é que essa carta está, Raul? Está aí com você. Está aqui comigo. Está aí na sua casa. Essa carta foi escrita há mais de 2000 anos. E o que essa carta diz para a gente? Algo muito simples. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, isso é muito forte. Essa carta ela já está conosco. Esse pedido já foi feito a mim e a você. Sabe quem foi que pediu? Jesus. Antes de subir aos céus para ficar à direita do Pai, Jesus falou: vá pelo mundo, pregue a minha palavra, faça discípulos, alcance pessoas, faça isso. Eu te chamei para fazer isso. Esse é o último pedido. Gente, você, antes de morrer, você vai falar as coisas mais importantes para a sua vida. Jesus não estava morrendo, mas ele estava deixando de estar aqui conosco. E ele falou: cuide dos meus discípulos, faça novos discípulos. Feche seus olhos mais uma vez nessa noite.
eu quero fazer as mesmas perguntas que eu fiz para você no começo. As mesmas perguntas. Com os olhos fechados. Comece a pensar. O que norteia a sua vida? Qual é o combustível da sua alma? O que te motiva a levantar todos os dias e estudar, trabalhar, acordar mais cedo, dormir mais tarde? Pelo que você tem chorado? Pelo que você tem chorado?